Forest, da Inglaterra, que havia demitido até pouco tempo atrás o Nuno Espírito Santo, o seu compatriota, que depois já foi contratado por outro clube inglês. E naquele momento, o Abel, já num processo muito bem avançado, muito bem encaminhado com a Leila de renovação no Palmeiras, ele recusou mais uma proposta. Ou seja, dá para elencar aqui pelo menos 10 propostas ou 10 investidas que o Abel recusou nos últimos meses, nos últimos anos, sendo a última delas o Nottingham Forest da Inglaterra. E conversando com pessoas próximas ao Abel, a resposta foi o seguinte: o Nottingham Forest não entrega para o Abel aquilo que o Palmeiras entrega: um salário acima da média, um projeto acima da média, brigar por títulos frequentemente, família feliz, relação boa com a diretoria. Então o Abel, pelo que eu entendi, e não é novidade essa parte, só troca o Palmeiras por um tubarão do futebol europeu que brigue constantemente por títulos. E aí dá para falar um Real Madrid, um Barcelona, um Liverpool, algo nessa linha, porque o Nottingham Forest, entre o Nottingham Forest e Palmeiras, o Abel nem sequer pensou. O que falta para o Abel, enfim, colocar essa firma? Falta o fim da temporada, Bruno. É o seguinte, o Abel, entre Abel, Palmeiras, empresários, tudo certo, nada se negocia, tá tudo escrito. Então por que não assina? O Abel entende que nesse momento o Palmeiras tem a chance de ser campeão brasileiro, tem a chance de chegar em mais uma final de Libertadores, então ele não quer atrapalhar esse momento. Então ele virou pro pessoal no Palmeiras e falou assim: gente, tá tudo certo, chegando no final do ano, se não tiver nenhuma hecatombe, vamos assinar o contrato até o final de 27, e é aquilo. O Palmeiras não ganhou nada, bateu na trave, não ganhou nada. Abel fica até 2027. Só não fica se acontecer alguma situação muito fora da curva, mas nesse momento Abel Ferreira pode ser garantido no comando do Palmeiras até o final do mandato da Leila, 2027. O pessoal pede demissão do Abel aí, os amendoins de plantão, mas o Abel, que é o Abel, não quer sair, cara. O Abel, que é o Abel, tá recusando a oferta para jogar no maior campeonato do mundo para ficar aqui no Palmeiras. Esse Abel é palmeirense mesmo. Pessoal, a jogador é doce, mas não é mole não, hein? Olha aí, ó. Boa notícia pro Palmeiras, reforço, hein? Kelvin volta aos treinos e será reforço contra o Flamengo. Palmeiras tem um reforço importante para jogo decisivo contra o Flamengo. Kelvin voltou a treinar normalmente com o elenco do Palmeiras e deve estar à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Fla pelo Brasileirão Betano no domingo. Olha aí, Kelvin de volta contra o Flamengo então, hein? Deve estar de volta aí, vamos ver se ele vai escalar como titular. Porém, péssima notícia para o Palmeiras: o Everton fora do jogo. O Everton está fora da partida contra o Flamengo. O goleiro titular do Palmeiras sofreu uma fissura na mão direita e não estará disponível para o jogo dos líderes do Brasileirão, segundo informações do repórter Rodrigo Fragoso. A lesão não, segundo informações do Rodrigo Fragoso, a lesão não é simples, mas o atleta deve se recuperar ainda nesta temporada. Então, Everton fora do jogo aí, fora do clássico contra o Flamengo. Será que chegou o momento de Carlos Miguel realizar a sua estreia pelo Palmeiras? O Everton está fora da partida deste domingo contra o Flamengo no Maracanã às 4 horas da tarde. Com uma fissura na mão, o Everton está fora e com isso o professor Abel Ferreira tem duas opções: Marcelo Lomba e Carlos Miguel. Carlos Miguel, uma das 5 contratações do Palmeiras para o segundo semestre, que veio do Nottingham Forest da Inglaterra. Cabe lembrar que ele não entra em campo desde fevereiro, mas tem sido muito elogiado nos bastidores da academia de futebol pela qualidade técnica e, ao mesmo tempo, por fazer um ambiente que a gente sabe que o Abel Ferreira, a comissão técnica do Palmeiras, preza muito por esse jogador de grupo, de ambiente. O Carlos Miguel tem sido muito elogiado. Então, será que chegou a hora do Carlos Miguel ser o titular do Palmeiras? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras neste domingo. Às vezes ficam os dois, hoje pode ficar 12 jogadores no banco, então muitas vezes ficam os dois, revezam. Eu acho que o Carlos Miguel é um goleiro melhor que o Marcelo Lomba, mas aí depende como tá. O Carlos Miguel no último ano ele fez pouquíssimos jogos, né? Ele na Inglaterra fez 3 jogos e aqui ele ainda não jogou na volta. O Lomba também não joga com tanta frequência, então depende. Eu me lembro quando o Cássio foi lançado no Corinthians, era uma decisão parecida, né? Júlio César aí no caso não foi por lesão, mas foi porque ele estava mal
E às vésperas de um jogo de Libertadores contra o Emelec, o Tite optou pelo Cássio, não pelo Danilo Fernandes, né, que na teoria estava na frente. Ele pôs o Cássio ficou, né, e já naquela Libertadores, na reta final, o Cássio se transformou num personagem fundamental para o título do Corinthians. Então, acho que depende do dia a dia. O Carlos Miguel é um goleiro melhor, mas tem que ver como ele está. Não joga, no último ano não tem nem 5 jogos, e o Abel deve avaliar isso para o jogo, para o dia a dia, quem está melhor, quem está mais inteiro fisicamente, quem está mais preparado. É uma decisão difícil. Ele perde o seu goleiro, que é uma das referências do time. Vai ser avaliado ainda, né? Mas o Everton fora é um desfalque sério, né? O Carlos Miguel, que é um goleiro bom, que eu acho que é um goleiro que foi contratado para ser titular no futuro. Acho que o Carlos Miguel já é uma reposição ao Everton, não imediata, mas o Everton já é um goleiro com quase 40 anos, e o Lomba também é um goleiro com quase 40 anos. Não seria o Lomba a sucessão do Everton. Carlos Miguel acho que é uma antecipação disso, como o Palmeiras agora acabou de mudar bastante seu elenco, porque algumas referências do clube estão mais velhos e já não rendiam mais. Então o Carlos Miguel ele foi contratado para ser titular. Não agora, né? Ele não chegou para tirar o Everton imediatamente, mas daqui a um ano